Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa próxima aula. A aula de hoje, 23ª aula, a tutela constitucional da flora. Nós vamos entender e compreender como que o legislador disciplinou a tutela desse recurso maravilhoso que é a flora brasileira, o conjunto orgânico de plantas e toda a botânica brasileira, indispensável para manter o equilíbrio ecológico. A própria Constituição Federal Brasileira de 1988, a partir do artigo 225, com o seu norte lineador de uso, preservação da natureza, conservação dos recursos ambientais, estabeleceu como dever da sociedade e do Estado preservar todos os recursos naturais como sendo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Em termos infraconstitucionais, nós temos a Lei 12.651, que é o novo Código Florestal, que revogou o antigo Código Florestal, Lei 4.771, de 15 de nove de 1965. Notem, caríssimos alunos, o Código Florestal, que estabelece o norte central de toda a disciplina e proteção da flora, se constitui numa norma de direito público, numa política de Estado que visa assegurar mecanismos de proteção da flora brasileira. Para isso, há uma série de disciplinas que vai de encontro a esta tutela, fazendo compreender que este é o objetivo central do legislador brasileiro. Daqui a pouco nós vamos dar início à análise dessa lei em especial. Devemos recordar aos senhores que existe a Resolução CONAMA número 369 de 2016, que estabelece a disciplina para as áreas de proteção permanente, como sendo áreas de grande extensão da flora brasileira e, portanto, estabelece o legislador e os órgãos do IBAMA e do CONAMA uma disciplina específica para o uso dessas áreas que estão sendo, categorizadas pelo legislador brasileiro. Uma disciplina especial, que são áreas de proteção ambiental, que como nós já tivemos a oportunidade de analisar e de estudar nesse curso de Direito Ambiental, são áreas que entregam os ecossistemas brasileiros. Entre eles, nós temos o ecossistema da Mata Atlântica, da Caatinga, Pantanal Mato Grossense e assim por diante. Portanto, a lei que disciplina a flora brasileira, especialmente o Código Florestal, é uma política pública. E sendo uma política pública, ela é uma política de Estado, porque este foi o desejo do legislador constituinte, do legislador brasileiro, de estabelecer normas de uso, proteção e conservação dos espaços florestais brasileiros. Há, portanto, uma disciplina que estabelece as reservas legais e as áreas permanente de proteção, as chamadas APP, Área de Proteção Permanente. Então, a nossa análise nesta aula de hoje sobre a flora vai partir da análise da Constituição Federal, norma top do nosso ordenamento jurídico, e vai descer às normas subsequentes, Leis complementares, leis ordinárias, resoluções e assim por diante. No âmbito da nossa Constituição Federal, quando houve a disciplina específica da flora, o legislador estabeleceu uma competência concorrente, a partir do artigo 24, incisos 6º, 7º e 8º. Para quê? Para que nós tenhamos esta dimensão, e aí vamos consultar a nossa legislação, a dimensão que o Constituinte deu à proteção da flora brasileira. Diz lá o artigo 24 no caput: compete à União, aos Estados,
ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Inciso 6º. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Portanto, meus amigos, como nós já vimos desde o início desse nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática, o legislador ele não disciplinou como sendo uma obrigação exclusiva, uma competência exclusiva da União, mas atribuiu também aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar em matéria de fauna. Professor Francisco, como fica a questão dos municípios? Ora, os municípios não foram tratados em nível constitucional, mas pelo interesse local que a Constituição deu aos municípios, o artigo 30, inciso 1, nós podemos ter muito claro que autoriza o município a poder desempenhar uma política também de proteção dos espaços onde existem flora e recursos naturais. Tanto é assim que, nas várias cidades brasileiras, especialmente as regiões metropolitanas e as grandes cidades urbanas, existem leis específicas para proteger margens de represas, riachos, cursos de águas. E ainda também estabelecendo determinadas áreas de proteção ambiental. O inciso 7 estabelece proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Quando nós tivemos a oportunidade de analisar a lei específica sobre as unidades de conservação ambiental, nós tratamos para e passo deste assunto. Vejam, senhoras e senhores, que como nós já ensinamos, a proteção do meio ambiente requer uma compreensão unissona, unificada. Daí dizer que o marco legislativo vai aparecendo por todo o ordenamento jurídico, permitindo o quê, professor? Permitindo uma unidade na interpretação, que é uma interpretação funcional e estruturante. Veja mais. Responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Portanto, meus amigos, no âmbito da proteção da flora brasileira, nós temos aqui esta disciplina deste inciso, onde o legislador preocupou-se, de fato, em estabelecer modos de controle, de responsabilização daqueles que atuam na natureza, nos processos ambientais e nos processos ecológicos. Em continuidade a esta nossa aula de hoje sobre a flora, é preciso dizer que há, portanto, além de uma competência concorrente, onde concorrem União, Estados, Distrito Federal e ainda participa os municípios, deve-se dizer, portanto, que esta competência ela é comum desses entes federativos. Logo, o legislador constituinte, ele não afastou e não desprezou os órgãos componentes da federação quando se trata do dever jurídico de proteger a flora brasileira. Importante dizer aos senhores que o artigo 23 da Constituição Federal, incisos 3º e 4º e 7º, estabelecem também correlações de disciplina no sentido de assegurar a preservação do meio ambiente e determina, a partir do artigo 23, que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios. Portanto, os próprios municípios foram inseridos nesta
possibilidade de atuar em conjunto com o Estado, a União e o Distrito Federal na proteção do meio ambiente. Importante notar que aqui nós temos a Lei Complementar 140 de 2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais, notáveis à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição e a qualquer de suas formas e a preservação das florestas, da fauna e da flora. Sobre a fauna será objeto de nossa próxima aula. Portanto, a tutela constitucional da flora brasileira encontra absolutamente, no âmbito da Lei 12.651 de 2012, novo Código Florestal, uma disciplina concetânea aos mandamentos constitucionais do artigo 225 e do artigo 224 sobre a competência para a flora brasileira. Passemos à análise, portanto, caríssimos, da Lei 12.651 de 2012. Os senhores podem tomar esta lei pela mão e vamos à análise. E vocês compreendem aqui com o professor Francisco José, desde o início desse nosso curso, nós fazemos uma análise funcional e estruturante do ordenamento jurídico. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nós não fazemos uma análise estanque, uma análise apenas, mas nós trabalhamos com o direito enquanto sistema de normas jurídicas. Artigo 1º-A desta lei 12.651. Por que 12A? Porque o artigo 12 foi revogado. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reservas legais, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e preservação dos incêndios florestais e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Notem, caríssimos, que o legislador, ao estabelecer já no artigo 1º a disciplina geral e o objetivo geral desta norma, estabeleceu que é direito o uso dos recursos naturais, da flora, da fauna e dos espaços florestais brasileiros, inclusive estabelecendo aí instrumentos econômicos que viabilizem e permitem o uso das florestas brasileiras, ok? Portanto, o que exige a norma? Exige o estabelecimento de controle de forma de uso desses espaços. Para quê? Para que se preserve na origem esses espaços e garanta a sua manutenção para as futuras gerações. Ok? Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Olha só. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável. Decorre desse princípio fundamental do ordenamento jurídico e do sistema de defesa e proteção do meio ambiente a sustentabilidade. Que é o que, professor? A sustentabilidade é a viabilidade de uso e ocupação do meio ambiente, de seus espaços e de suas riquezas, estabelecendo um modo e uma forma de controle desse uso. Portanto, se eu falo em controle e uso dos espaços e das riquezas ambientais, eu estou
estabelecendo um sistema de gestão e de controle. Logo, o ordenamento jurídico permite este uso, desde que seja feito através de um controle para evitar a degradação e o uso desordenado. A partir deste parágrafo único, nós podemos verificar os princípios que norteiam este uso sustentável dos espaços florestais brasileiros. São eles: inciso 1. A afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação de suas florestas e demais formas de vegetação nativa. Isto é o que, professor? Isto é o princípio da soberania brasileira, que está logo no início da nossa Constituição Federal e que impõe a soberania como um princípio fundamental e estruturante do ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, do próprio Estado brasileiro. 2. A reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa e sua sustentabilidade. Ora, importante notar o seguinte: ao passo que o legislador concebeu e concedeu, autorizou o uso e ocupação desses espaços, é bem dizer que eles integram a atividade agropecuária brasileira. E a atividade agropecuária brasileira, ela é estratégica para a nossa economia, ela é estratégica para o crescimento econômico e, sobretudo, para que haja no plano da vida do povo brasileiro a própria sustentabilidade da vida. Então, é um controle que deve ser feito de forma estratégica, permitindo o uso, ocupação desses espaços frente à própria necessidade de manutenção da pessoa humana. 3. Ação governamental de proteção, uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. É isso. Se o ordenamento jurídico estabeleceu essa normatização, não poderia de outra forma ocorrer senão a própria integração dos governos, especialmente do governo federal, para permitir este uso ordenado, coordenado através de uma ação governamental, ação dos estados e também, no que couber, dos municípios. O que deve ser dito à luz do inciso 4º? A responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa. Ora, o legislador aqui diz o seguinte: olha, gente, aqui não é só mandar, não é só a União dos Estados mandar, mas deve haver uma cooperação em conjunto, linear, sem desbalanço, portanto, proporcional a esta necessidade de uso e ocupação das florestas do Brasil. Vocês analisem também no inciso 5º, que diz o seguinte: fomenta a pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativas. Portanto, é obrigação do Estado brasileiro, dos Estados da Federação, do Distrito Federal e do município implementar mecanismos de tecnologia para uso e pesquisa de meios de
se preservar os recursos naturais, mantendo sempre que possível o uso das matas nativas, dos recursos ambientais, preservando-os na origem, aquilo que vai dar garantia de sustentabilidade para o futuro. É isso. Então, se eu, legislador, tenho esta percepção de que é absolutamente indispensável o uso dos recursos naturais, devo compreender que isso se fará sentir através do uso de processos tecnológicos que visem atender a esta necessidade presente de manutenção dos recursos. Portanto, é uma obrigação de todos nós. Esta ação governamental deve corresponder ao sentido que está contido na própria atividade dos entes. Que é o que, professor? É exatamente o senso de ética ambiental. Tá? O senso de ética ambiental permite que eu compreenda esta dimensão que eu costumo chamar de dimensão funcional estruturante. Se o uso e ocupação do solo, dos recursos ambientais, requer uma compreensão e uma atuação compartilhada de todos, nós devemos deixar isso muito claro, que deve passar pela ética. Isto é o que, professor? Isto é exatamente, meus amigos, fazer com que, mais do que a própria legislação determine isso, eu devo sentir que essa minha atuação de preservação é absolutamente dispensável para manter a própria espécie humana. Olha só, esta é a visão funcional e estruturante que eu sempre tenho dito aos senhores ao longo deste curso. Professor Francisco, qual a natureza jurídica das florestas no âmbito da legislação, no âmbito do nosso ordenamento jurídico? Eu já vos digo. As florestas brasileiras que compõem a nossa flora, ela está dentro de uma organização sistemática do Código Florestal, mas se nós voltarmos ao artigo 225 da Constituição Federal, ela compõe e integra o conceito de bem de uso comum do povo. Logo, se integra o conceito de bem de uso comum do povo, a floresta não é propriedade minha, não é propriedade da União, é propriedade de todos, ok? De todos. Isso é muito importante, professor, porque na exata medida em que eu digo que a propriedade não é de ninguém, mas é de todos, e o controle dela está em nível federal, estadual, Distrito Federal e municípios, como nós já vimos, exigindo a participação concorrente no uso e defesa desses espaços florestais, eu tenho, portanto, que dizer aos senhores que existe uma dupla coexistência de titularidade. Ó, que coisa linda! Dupla coexistência de titularidade. A primeira é aquela privada que diz respeito à vegetação e a segunda, o direito de titularidade por todos ao patrimônio coletivo, que diz respeito à função ecológica desempenhadas pelas florestas e demais formas de vegetação. Esta obrigação decorrente dessa titularidade, que é uma obrigação pessoal de cada um, mas uma obrigação coletiva, porque é um bem difuso, é um bem que estabelece uma disciplina concetânea de direito público e não uma disciplina de direito privado. Então, as obrigações de preservação das florestas têm natureza real, sendo transmitidas aos sucessores de qualquer natureza.
Então, se eu sou titular de uma propriedade, eu tenho responsabilidade pelo uso e conservação. Se eu tiver um empreendimento econômico nesta propriedade e a atividade desempenhada nela vier a causar danos ao meio ambiente, de tal forma que este dano se alastre e dure e se perpetue por longo período de tempo, sem determinar o prazo para a sua cessação, nós temos claro que aqui aparece a figura da obrigação propter rem. O que é obrigação propter rem? Obrigação propter rem é aquilo que onera a coisa. Propter, ao redor, e rem, coisa. Então, um dano ambiental que está sobre a coisa ou que está ao redor da coisa, tendendo a permanecer esse dano, se eu morrer ou se eu transferir a propriedade a terceiro, ou ainda que meus parentes herdem esta propriedade por força do direito de herança, eles também vão herdar a obrigação de recuperar o meio ambiente lesado, degradado. Olha aí. Obrigação propter rem é essa. Obrigação que onera a coisa e atinge o titular da coisa. Atinge o poder de domínio que está sobre o titular da coisa. Logo, compromete a todas estas pessoas. Ok, muito bem. Vamos passar adiante, meus amigos, ao analisar a flora. Vamos tratar da área de preservação permanente e áreas de reserva legal. Veja bem, primeiro, área de reserva legal, ARL, ok? E área de preservação permanente, as chamadas APPs. Vamos analisar conceitos, distinções e limitações de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. Estas são duas formas estabelecidas pelo Código Florestal de uso e sustentabilidade das florestas, permitindo, em consequência disso, o equilíbrio dos ecossistemas. Então, vamos lá. Área de preservação permanente. As áreas de preservação permanente são áreas protegidas. São cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e biológica, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Onde está isso, professor Francisco? Artigo 3º, inciso 2 da Lei 12.651 de 2012. Olha lá. Para efeito desta lei, entende-se por área de preservação permanente, APP. Tudo isso que eu acabei de ler aos senhores. O inciso 3º estabelece o que vem a ser área de reserva legal. Anote aí, artigo 3º, inciso 2 e inciso 3º da Lei 12.651 de 2012, Código Florestal. Reserva legal. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável aos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos. Veja, portanto, determinado imóvel rural pode ser usado economicamente através da fixação desta área de reserva legal,
onde pode ser extraído os recursos naturais nela existente, com a obrigação de preservar as suas nascentes, as suas espécies, ok? Vamos lá. Medidas das APPs, área de preservação permanente, e a noção de corredores ecológicos. Desculpe, pessoal. Artigo 4º. As faixas marginais e qualquer cursos de água natural, perene e intermitente, excluídos dos efêmeros desde a borda. Então, aqui nós temos que as margens devem ser respeitadas no uso desses cursos de água, nas APPs e também nas reservas legais. Por quê, professor? Porque pode ser que determinado imóvel rural, meus amigos, estabelecido uma reserva de uso legal dentro dele, possa ser que haja um curso de rio, possa ser que haja uma mina d'água, possa ser que haja uma nascente de água. Então, o artigo 4º aqui da lei estabelece uma forma de proteção dessas margens, ok? Então, o inciso 2 desse artigo, nós temos que ao redor dos lagos e lagoas, na zona rural, nós temos 20 metros de APP para corpos de água de até 20 hectares, 50 metros de APP, área de proteção permanente, para os demais. Na zona urbana, 30 metros, ok? Entre os encontros de reservatórios de águas artificial, desde que decorrente de barramento ou represamento de cursos de água, em costas com declividade superior a 45 graus, restingas, fixadores de dunas e estabilização de manguezais e toda a sua extensão. Portanto, a partir desse artigo, os senhores podem ler, os senhores podem compreender as exigências legais para o uso dos recursos da nossa flora, permitindo como o usuário possa extrair as condições econômicas de suas subsistências, assim também para garantir a manutenção do espaço preservado. Muito bem. APPs, áreas de preservação permanente, são declaradas pelo poder público por meio de ato administrativo decorrente de interesse social. Vamos lá ao artigo 6º do Código, que diz o seguinte. Artigo 6º da Lei 12.650 de 2012, Código Florestal. Vamos lá, artigo 12. Consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo as áreas cobertas como florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: conter a erosão do solo e mitigar os riscos de enchentes e deslizamento de terra e de rocha, proteger as restingas ou veredas, proteger várzeas, obrigar exemplares de fauna ou da flora ameaçadas de extinção, proteger sítios e excepcional beleza de valor científico, cultural ou histórico, e assim por diante. Veja, senhoras e senhores, nós temos aí a importância de que a lei é de regime de direito público e, portanto, exige uma categorização específica para o uso. Devemos dizer aos senhores que não se pode haver a supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente, ok?
Em regra, as áreas de preservação permanente são áreas de quase que intocáveis para o desenvolvimento de atividade econômica. Porque na origem, senhoras e senhores, protege-se o quê? Protege-se as fontes naturais de sua existência. No entanto, a lei prevê situações, a possibilidade de plantios e cultivos temporais e sazonais em pequenas propriedades ou posses. Para quê, professor? Para permitir a sustentabilidade das pessoas que moram nessas faixas de terras, ok? Nessas zonas de áreas de preservação permanente. Portanto, norma de utilidade pública, de interesse social e de baixo impacto ambiental. São estabelecidas áreas de preservação permanente. Norma de utilidade pública, com vistas à preservação do meio ambiente, com a construção de zonas de uso e ocupação ordenada. Essa ocupação deve ser gerida pelo poder público local para preservar a vida econômica das pessoas que lá estão, ok? Meus amigos, encerrando esta nossa aula, eu quero agradecer a vocês por nos acompanhar no tratamento e na disciplina da flora brasileira. Eu gostaria que os senhores se motivassem a ler, compreender todo essa lei, tá? Essa lei que estabelece o Código Florestal Brasileiro. Eu vou dizer para os senhores mais uma vez, escute aí, Lei 12.651 de 2012, tá? É uma lei muito objetivada, muito explicativa, que estabelece essa disciplina ampla, tá bom? Agradeço a todos vocês por nos acompanhar em mais uma aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.